Está entrando no ar. Debate 93. Realização 93 FM. Apresentação J.R. Vargas. Alô, meu irmão! Alô, minha irmã! Já chegou J.R. Vargas! Estamos de volta, começando aqui mais uma super edição do nosso Debate 93 de hoje, nessa terça-feira, dia 6 de agosto de 2013. Que a bênção do Senhor esteja aí sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre o seu trabalho. Que a bênção do Senhor esteja com você, onde quer que você vá, onde quer que você esteja. Receba o carinhoso abraço em nome de toda a nossa equipe que já está aqui a postos para te atender, para te receber, para te ouvir. Você liga, você fala com o Debate 93. Fale com o Debate 93. 2461-0093. E-mail debate@radio93.com.br. Facebook Rádio 93 FM. Site www.radio93.com.br. Hoje tem o CD Nada é Impossível do 4x1 para você de presente. Nada é Impossível do 4x1 de presente. Ainda tem um DVD Recordações da Leinha Mendonça. DVD Recordações da Leinha Mendonça. O CD Nada é Impossível do 4x1 para você que liga 2461-0093, 2461-0093 e participa aqui hoje do nosso Debate 93. Você dá sua opinião, manda o seu alô. Você vai estar aqui participando, concorrendo aos nossos prêmios. E pra galera que está no Facebook da 93 FM. Facebook da 93 FM. De presente pra você, O Sonho Não Acabou com a Gisele Nascimento. O CD O Sonho Não Acabou com a Gisele Nascimento. Hoje temos aqui uma super foto aqui no nosso post. Você vai poder, sobre o nosso post, opinar sobre o nosso debate de hoje, dizer de onde você está acompanhando, ouvindo a gente e ainda concorrendo ao CD da Gisele Nascimento. O Sonho Não Acabou, de presente pra você no programa de hoje. No Debate 93. No Debate 93. Você fala ao vivo com J.R. Vargas. A Baixada tá ligada na melhor. A Zona Oeste tá ligada na melhor. A JR diz aqui uma de nossas queridas ouvintes, na passagem de Êxodo, capítulo 20, versículo 5, Deus diz ao povo: sou Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais dos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem. Isso significa que, como filha, Deus me fará pagar pelos erros dos meus pais? É justo ser cobrada por algo que eu nem fiz? O que posso fazer para não ser cobrada pelos erros dos meus antepassados? Pergunta uma de nossas queridas ouvintes. Este é o Debate 93 com J.R. Vargas na 93 FM. Reverendo Edson Nascimento, pastor da Igreja Presbiteriana em Maria da Graça, muito bom dia, seja bem-vindo, meu irmão. O senhor destacou a frase inicial, que trata aqui do texto de Êxodo 20, versículo 5, onde Deus diz ao povo: sou Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem. Que pensa o senhor sobre esse assunto? Bom dia, bem-vindo, meu irmão. Bom dia, J.R. Vargas, bom dia, demais debatedores, bom dia, ouvintes. Eu gostaria de mandar um bom dia muito especial ao pessoal do Correio lá de Maria da Graça, olha as aí, meninas do Correio que estão assistindo a rádio 93 FM. J.R., é interessante olhar para esse texto e ver o versículo anterior, porque esse texto faz parte do mandamento, e o mandamento está no versículo 4, não farás para ti imagem esculpida, né? Imagem, se você é comparado com uma pessoa que é igual a você, ou parecida com você fica todo contente, né? Por exemplo, se alguém me comparar a alguma pessoa por algum talento dela, na realidade eu fico contente, mas se me comparar a uma pessoa que é aquém de mim, certamente eu vou ficar ofendido. Se tratando de Deus, não há nada que possa ser comparado a Deus. Por isso, esse mandamento, ele retrata que o homem não pode, de maneira nenhuma, produzir alguma coisa que essa coisa venha comparar a Deus pela sua própria limitação e pelo seu entendimento em si. Então, Deus fica ofendido e aí decorre todas as questões que a gente vai discutir na questão do debate em si. Pastora Helena Raquel é a nossa menina da mesa de hoje, pastora da Assembleia de Deus de Vila Pacaembu, em Queimados. Muito bom dia, seja bem-vinda. A irmã concorda com o que disse o reverendo Edson até aqui e o que acrescenta essa ideia?
Bom dia, JR, bom dia aos amigos, ouvintes que estão ligadinhos conosco, aos queridos debatedores. Então, JR, o texto, ele, lido a partir do versículo 5, ele causa, de fato, um certo temor na gente. Mas o reverendo já fez uma abordagem bem importante, que é trazer o contexto em que ele está. E concordando com o que o reverendo Edson já disse, eu gostaria apenas de fazer um acréscimo, que seria observarmos o versículo que se segue a esse. Porque o texto de Êxodo 25 não é um texto que deveria despertar tanto pavor como desperta, uma vez que ele está inserido em um contexto de misericórdia. Eu conheci esse texto através do meu sogro, um cristão presbiteriano, porque ele gostava que falasse assim, cristão presbiteriano, só cristão não servia. Então, um cristão presbiteriano, e ele me dizia assim: o Senhor é aquele que visita a maldade do pai nos filhos até a 3ª e 4ª geração. Aí ele impunha a voz e falava com mais alegria o versículo seguinte: mas usa de misericórdia a milhares daqueles que amam e guardam o seu conserto. Então é um texto que fala muito mais de misericórdia do que de punição. E quando a gente entende que a revelação de Deus ela é progressiva, a gente não pode pegar um versículo só para entender toda a revelação. Há um texto, por exemplo, em Deuteronômio 24. Deuteronômio serve não só como um livro de repetição de leis, mas ele também é um resumo das leis. O livro de Deuteronômio é como se fosse uma interpretação dos livros da lei anteriores a ele. E Deuteronômio 24:16, sintetizando essa ideia, diz assim: não se farão morrer os pais pelos filhos, nem os filhos pelos pais. Cada qual morrerá pelo seu próprio pecado. Tem muito mais coisa por aí, mas é a minha introdução. Pastor César Carvalho, da Comunidade Cristã Novo Dia. Bom dia, bem-vindo, meu irmão. O que pensa o senhor sobre esse tema? Bom dia, JR. Bom dia aos debatedores já apresentados. Bom dia aos nossos queridos ouvintes. É um tema bastante polêmico no meio cristão, de verdade, mas eu acho que a abordagem até agora, ela aponta exatamente para aquilo que a gente pensa. Nós precisamos olhar esse Deus que servimos muito mais pela misericórdia do que pelo juízo. Não vamos isentar a questão do juízo. Deus é juiz e justo juiz, mas também é misericordioso e é gracioso. Nesse contexto aqui, muitos já alimentam um certo pavor por talvez não perceber toda a história de Deus entre os homens e o favor de Deus pelos homens na história bíblica em geral. Quando a gente caminha assim, eu, por exemplo, na minha família, eu tenho tragédias e a parte mesmo dos meus antepassados mais diretos. Meu avô, inclusive com muitas dificuldades no final da vida, tirando a própria vida. Então eu poderia ser alguém que ficaria amedrontado diante disso. Mas eu olho para o meu bisavô, que converteu-se sozinho, lendo a palavra de Deus no interior de Goiás, e deu uma parte da sua fazenda para a construção de um templo, que até hoje existe, por acaso presbiteriano também. Os presbiterianos então estão em alta entre nós. E eu olho para esse texto, olhando para o complemento dele. Deus visita a iniquidade até a 4ª geração, mas também ele abençoa até a 1000ª geração. Então eu vou olhar mais para um lado positivo do que para um lado negativo da história. Eu vou voltar os meus olhos para aquilo que Deus vai me abençoar por aquilo que meus antepassados fizeram. E eu não vou carregar meu coração de peso pelas maldades e malignidades que aconteceram no cerne da minha família, nos meus antepassados. É uma questão, eu acho, muito mais de decisão particular, de posição pessoal, do que simplesmente de aceitação. Eu não tenho jeito, meio de Gabriela, eu nasci assim, fui fruto dessa coisa assim, vou viver assim, vou morrer assim. Eu acho que a gente precisa assumir a nossa própria vida, mas com o decorrer do debate, acho que a gente vai chegando a algumas conclusões. Gabriela, quem é? Eu já ouvi falar muito nessa frase. Quem que é essa Gabriela? É uma famosa aí, da uma história de um escritor brasileiro, que ele escreveu um livro, eu não me recordo o nome dele, mas Gabriela Cravo e Canela, muito famoso, pode esquecer o nome. O livro ele não lembra, a novela certamente, né? Gabriela, tá certo, Cravo tá bom. E Canela. Muito a novela bem. eu já não sei o que você está falando. Claro. Tava lendo a Bíblia, né? Eu tava lendo a Bíblia, entre uma página e outra apareceu na televisão. Muito bem, com a gente hoje aqui pela primeira vez, nós já nos encontramos em outras ações, em outros eventos, estivemos juntos sempre com muita alegria.
o nosso querido Thales Roberto, que tem um ministério como cantor, que tem cantado no país inteiro. Thales, seja bem-vindo, bom dia, bom tê-lo aqui no nosso debate 93 de hoje, meu irmãozão. Bom dia, JR, os pastores aqui. Muito feliz de poder participar com vocês, poder trazer um pouco daquilo que Deus tem colocado no meu coração e tamo junto. Glória a Deus. Maravilha. Claro, o Thales, é o seguinte, toda vez que um cantor vem pela primeira vez, é que ele paga uma prenda. Te falaram isso antes, não? Não avisaram o Thales antes, não? Avisaram. Olha aí, Thales, é o seguinte, isso é uma regra, entendeu? Mas eu achei que o pessoal tinha te explicado. Ninguém te explicou isso, não? Não. Então, é o seguinte, é que eu faço uma letra, tá certo? Uma letra muito, muito inspirada, entendeu? Uma letra bem forte. Certo. E aí o cantor, ele tem que, ao longo do programa, pensar numa música, tá certo? Para esta letra que aqui está, e ao final cantar para a alegria, o regozijo dos nossos ouvintes. O regozijo é melhor do que a alegria. Não, a música que eu escrevo. A letra tá aí. Eu não sei se precisa, você tá muito escolado já, mas eu vou te ajudar. Tá bom. Eu acho que não precisa, mas eu vou te ajudar. Jesus. Então eu vou te ajudar, por exemplo, com a primeira música que foi gravada pela Michele Nascimento. Fique atento à letra, à composição, a profundidade que aí está. Eu achei que sabia, mas eu não sabia. Mas tem gente que acha que sabe, mas não sabe nada. Tá certo? Tá combinado aí? Essa aí, tá certo? Essa música nós já temos essa música aqui em forró. Eu achei que sabia. Temos também dance, ó. Ó o dance, ó. Tá certo? Achei que sabia. Ou seja, tudo pode acontecer, tá certo? Depois a Gisele veio aqui, irmã da Michele, cantou assim, ó. Eu vou andar pela fé em Jeová. Já tava numa fase assim mais tranquilo, entendeu? Em sua verdade crer, pela fé eu vou viver. Tá certo? Então essa é outro estilo. Tá certo? Pra você eu fiz uma outra letra, eu acho que você gosta de contar histórias, entendeu? Você gosta de um cara vivido, um cara que conta histórias. Então você vai contar a história do João. Tá certo, João? João pode ser eu, pode ser você. Né? João é uma pessoa assim, que todo mundo conhece um João. Não é João. O nome do camarada é João. Lá em Minas o pessoal fala João, não fala João. Não, é João. Né? João andava sem saber para onde, qualquer caminho servia desde que não ficasse parado. João de tanto andar cansou de buscar, cansou de querer achar. O que João não sabia é que Jesus já o conhecia e deu a João um novo coração. Vai, João! Essa é a parte forte da música, né? Toda música tem a parte forte, não tem? E essa letra eu achei muito profunda. Ah, mexeu com você? Mexeu demais. Essa parte do Vai, João, que pode... Eu fico vendo lágrimas aí. Alguém pode pegar um lenço pra mim, vai me ajudar? Eu senti lágrimas aí, Entendeu? Então essa parte do final é a parte forte da música, certo. Essa aqui. Vai, João! Certo. Tá? Não, tá bom. Então, Marcela, pode passar pro Thales a letra e vai ter que ter o dono da interpretação para entender a letra que tá ali, né? É bom você ter a letra escrita pelo punho do compositor. Então deixa eu assinar para não ter dúvida. Assina para eu levar. Maravilha. Essa é a presença especial hoje aqui no nosso debate 93. Vamos à pesquisa de hoje? Vamos conhecer aqui a nossa pesquisa de hoje. Pesquisa 93. Seu resultado parcial, gente. Qualquer momento muda, mas só para você ter o conhecimento e a informação. Vamos lá. Bom dia, JR. Bom dia aos nossos ouvintes, aos nossos queridos debatedores. A pesquisa é a seguinte: você acredita aí que os filhos pagam pelos erros dos pais? 53% dos nossos ouvintes acreditam que os filhos pagam sim. Olha aí, a maioria, mesmo que aí não muito largamente, mas a maioria acreditando que sim. Nós vamos ouvir a opinião dos nossos companheiros sobre esse assunto aqui no nosso debate 93 de hoje. Quero dizer a vocês que é sempre muito bom a gente conversar sobre esses assuntos que tem a ver com a palavra de Deus. Isso nos ajuda muito em todas as áreas da nossa vida. Você está ligado no Debate 93 com J.R. Vargas. Ô Thales, você destacou uma frase, a segunda frase que segue aí, né? Isso significa, a pergunta que faz a nossa ouvinte, isso significa que como filha, Deus me fará pagar pelos erros dos meus pais? Já tendo ouvido os colegas à mesa sobre esse assunto, eu quero ver a sua opinião e trazendo aqui que 53% dos nossos ouvintes até aqui, cadê a pesquisa, Luciana? Pega pra mim. 53% dos nossos ouvintes estão acreditando que sim, né? Que os filhos pagam pelos erros dos pais. Qual a sua opinião sobre esse assunto, querido Thales Roberto? A palavra fala, eu gosto muito de ler a Bíblia,
devagarzinho para poder entender o que realmente Deus está querendo falar. Às vezes eu não gosto de espiritualizar muito, eu gosto de entender, para que quando a gente entende a palavra na íntegra, o que Deus está falando, é muito mais fácil de ser abençoado por ela, e eu li isso várias vezes. A visita, a palavra fala que Deus visita a iniquidade. Visita não é uma coisa que mora, não é sempre uma visita. Hoje eu recebi uma visita, alguém foi na minha casa e saiu, ele não permanece lá. Deus não tem nenhuma intenção de permanecer amaldiçoando alguém, de permanecer culpando alguém, e eu acredito que quando alguém planta coisas ruins, quando um pai planta coisas ruins, quando ele vive uma vida errada, as pessoas que vêm depois dele têm ele como espelho. Eu acho que nós, como pais, temos que ser referência. Então, essa visita de Deus é muito mais a cobrança por ter plantado alguma coisa errada. Por exemplo, se meu pai fuma demais, o filho vai ver o pai fumando e vai ter vontade de fumar, aí o outro vai ver fumando, e de repente você vai olhar, tem gente que fala, poxa, aqui na minha família a gente fuma a mesma marca de cigarro tem 50 anos, meu avô fumava isso, minha avó fumava. Então acontece que a santidade de Deus e o poder de Deus, isso aqui são, como o pastor falou sobre os mandamentos, a frase que eu falei sobre eu como filha, como filho de Deus, eu tenho que pagar pela culpa, pagar por uma coisa que eu não fiz. Primeiro que esse mandamento não é um mandamento para filho, é um mandamento para quem quer se tornar filho. Quem quiser se adequar aos padrões de Deus, então começa a cumprir esses mandamentos. Quando você já começa a cumprir, você já é filho, você vai receber a bênção, você não tem mais compromisso com a maldição. Então que Deus, falando o que o pastor já disse aqui, Deus é incomparável. E eu sou uma pessoa que eu detesto ser comparado. Mesmo se a pessoa for mais bonita que eu não gosto. Porque eu sou eu. Eu gosto do meu cabelo, eu gosto da minha testa grande, eu gosto do jeito que eu sou. Então você imagina Deus ser comparado com alguém. Não faz imagem de escultura. Eu não gosto disso. Não posso ser comparado com ninguém. Eu sou Deus terrível, eu sou Deus zeloso. Eu sou. Deus não consegue se definir. Quando Moisés chegou, Deus, eu vou dizer o quê? Que quem me enviou? Diga que eu sou te enviou. Se Deus é Deus e não consegue se definir, quem somos nós para num simples objeto definir Deus? Então eu acho que no momento que Deus definiu esse mandamento, a ira de Deus em ser comparado com alguém, né? E aí eu me pergunto, por que Deus se sente tão irado em ser comparado com alguém? Porque Deus não quer que nós limitemos a nossa fé a uma imagem. Deus quer que nós tenhamos a nossa mente livre e que nós possamos voar e acreditar e crer que Ele pode fazer qualquer coisa. Quando a gente olha para um Deus que você pode pegar Ele e mudar de lugar, que você pode mudar a cor dele, que se Ele cair Ele quebra, a nossa fé também pode cair e quebrar. Então eu acredito que é muito profundo isso. Deus não está falando isso aqui para os filhos é a bênção, mil gerações de bênção. E acredito assim, poderosamente que a visita de Deus diz respeito ao anterior que planta alguma coisa ruim. Acho que nós temos que plantar coisas boas para que o nosso filho viva as coisas boas que nós plantamos, para que ele aprenda com o nosso testemunho, e assim, na sequência, e que o nosso orgulho seja dizer, né? Poxa, meu pai era pastor, meu avô era pastor, o outro era pastor, mas isso tem que começar na gente. A gente muda a história da gente quando a gente assume a postura em Cristo. Eu só precisava, J.R., pastor César, trabalhar a ideia ao invés de uma cobrança, porque a gente muitas vezes trabalha a ideia de cobrança, mas a ideia do texto também fala de consequência. Quando eu, como pai, tomo algumas atitudes, vai ser inevitável que meus filhos colham algumas consequências. Então, nessa dinâmica é que eu acho que a gente precisa pensar, mas não uma consequência de culpa. Eu não sou culpado pelo erro, mas eu vou sofrer uma consequência pelo processo da vida dos meus antepassados. Então, se meu pai tinha uma prática de vida e com isso eu olhei aquilo, como já foi dito, e comecei a perceber aquilo, eu vou sofrer consequências a partir daquela atitude do meu pai. Todavia, eu posso assumir um outro comportamento e viver de forma diferente. Há uma historiazinha de 2 filhos, isso inclusive, pelo que contam, saiu na revista Time, 2 filhos de um criminoso, um cara fora da lei.
E um desses filhos se transformou num fora da lei também, e o outro foi se transformar no melhor médico da cidade. Aquilo chamou a atenção de todo mundo, e um repórter foi lá conversar com ele, com os dois, e a resposta, por incrível que pareça, foi a mesma. Perguntou pro bandido, pro filho bandido: por que você... Aí ele respondeu: com o pai que eu tive, o que você queria que eu fizesse? E perguntou também pro médico, o melhor médico da cidade. E ele respondeu a mesma coisa: com o pai que eu tive, o que você queria que eu fizesse? Então as respostas, embora sejam as mesmas, as atitudes foram completamente diferentes. Então eu creio, não na questão da culpa que faz se repetir na vida do outro, mas das consequências que a própria pessoa precisará tomar como rédeas da sua vida. Então, deixa eu só entender aqui, só para poder esclarecer. Nós estamos falando tem um aspecto espiritual, aí eu queria entender um pouco isso aí na opinião dos companheiros aqui à mesa, a questão espiritual, tá certo? Existe algum tipo de questão espiritual que vai para o filho e que por conta disso o filho tem agora um peso espiritual, poderia ser chamado de maldição espiritual sobre a sua vida. Existe a questão que envolve os hábitos, a cultura familiar, as pessoas lá, todo mundo fala da vida de todo mundo, a pessoa pode até aprender, desenvolver esse hábito. Você tem uma irmã que fala demais, você pode ter uma outra irmã que não fala, pelos mesmos motivos, por ter falado muito, por ter ouvido muito, ela não fala tanto assim. Então eu queria entender isso aí para poder explicar para os nossos ouvintes um pouco mais claramente. A questão espiritual envolve de fato, se uma questão espiritual, vou dar um exemplo para ficar mais claro aqui. A avó de alguém fez um pacto com o capeta, entendeu? Fez lá um pacto, e sangue, enfim, tá certo? Tem consequência, vamos lá. Tem consequência para esse filho? Esse filho foi oferecido, vamos botar mais lei então aí. Esse filho foi oferecido, levou lá e ofereceu, consagrou o menino e tudo mais. Tem consequência para esse menino? Questão espiritual acho que é muito forte, tem realmente sim, né? A gente não pode negar que o pai, ele é autoridade espiritual na sua casa. Então as suas decisões, elas realmente elas vão trazer consequências espirituais para os seus filhos, né? Isso é uma questão do próprio Deus. Deus estabelece a família e o pai é um líder espiritual. Por isso que o texto, ele vai trabalhar essa questão de geração sobre os filhos e vai sobre os netos, né? Essa é a ideia em si. Mas é importante a gente ressaltar que isso tem como reverter. Por isso que no texto vai falar sobre a misericórdia que vai ser revertida e que vai atuar até 1000 gerações, conforme o texto coloca, de forma infinita. Então é importante a gente ver que o mandamento está falando algo que a gente não pode negar, que é a consequência espiritual. Se meu pai escolheu algumas questões espirituais, de alguma forma eu estou preso, eu preciso ser liberto pela ação de Deus na minha vida, e aí depois da ação de Deus na minha vida eu trago para os meus filhos realmente coisas belíssimas. Eu não tive o privilégio de nascer no lar cristão, mas as minhas filhas tiveram esse privilégio. E realmente as questões, a vida dela em si é completamente diferente da vida que eu tive, né? Então, e a minha família tem se convertido com o passar do tempo. Minha mãe está na igreja, meu pai ainda não. Mas algumas coisas a gente vai vendo. Eu olhei para o meu pai e vi, isso é bom e eu vou continuar. E aí a ação de Deus na minha vida mudou. Eu creio que se você, como autoridade na sua casa, oferece o seu filho a uma entidade espiritual que não seja Deus, você oferece ao demônio, o demônio aceita e ele vai cobrar depois essa conta. Agora, a pessoa, ela não vai necessariamente ter que pagar essa conta, porque alguém já pagou por ela. Exatamente. Ela vai precisar aceitar esse pagamento que foi feito por ela. O pagamento isso de Cristo na cruz. Exatamente. Então, nesse pagamento estão quitadas todas as dívidas. Exatamente. Mas se eu não aceito, eu estou debaixo daquela situação. Exatamente. Inclusive, a dívida está quitada diante de Deus, não é? Porque se a gente percebe o texto, quem está falando sobre visitar essa maldade também é Deus. Então, a dívida que Cristo pagou, antes de mais nada, pagou-a diante de Deus. Gálatas capítulo 3, versículo 13. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. E Colossenses 2,14, havendo riscado a cédula que era contra nós, cravou-a na cruz. Então a minha dívida com Deus está paga. Consequentemente, essas consequências espirituais, que é o que nós estamos falando nesse momento, elas também
precisam cessar a partir de que eu me aproprio desse perdão de Cristo na cruz. Exatamente. O que acontece é que algumas pessoas não se apropriam dessa graça. Elas se apropriam de quase toda a Bíblia, mas não da graça de Deus. E elas acreditam realmente que ainda precisam pagar por aquilo que seus pais fizeram ou por aquilo que elas mesmas fizeram em ato de consagração a alguma entidade. Ó, aqui um de nossos ouvintes por e-mail diz o seguinte: ó, gente, a salvação é individual, cada um com seus erros, hein? Outro aqui dizendo: não acredito que se pague pelos erros dos pais e de nenhum antepassado, porque a Bíblia diz que não há condenação para quem está em Cristo. Outro ouvinte dizendo: eu não acho não, eu tenho certeza que os filhos pagam pelos erros dos pais. Eu sou fruto de uma mentira, porque meu pai quis me poupar dos erros da minha mãe e isso acabou com a nossa família, compartilha uma de nossas queridas ouvintes. Então, é neste aspecto aqui, companheiros, que eventualmente as pessoas podem confundir a questão espiritual de uma questão do hábito da família, um problema familiar. Esta é a questão que precisa ser bem discernida para explicar claramente aos nossos ouvintes. JR, o texto, ele visa pelo menos 3 coisas. E a primeira é que o medo de prejudicar os filhos deveria coibir essa ação dos pais. Não é? A gente sabe perfeitamente que um pai e uma mãe que ama um filho, ele evita algumas coisas a fim de não trazer um mal àquela criança. Deus está utilizando essa linguagem materna e paterna. Olha, não haja assim, porque isso vai prejudicar a vida do seu filho. Então, o pai ou a mãe coibiria, teria suas ações coibidas a fim de poupar a vida do próprio filho. O segundo é que também alguém pode ser assolado pelos erros dos pais, não diretamente por uma questão espiritual. Quantas doenças, por exemplo, que as pessoas acabam adquirindo ao longo da vida por atitudes erradas, como doenças sexualmente transmissíveis, é um exemplo delas, e que isso pode implicar em contaminação para um filho que está sendo gerado, para um filho que vai vir a nascer. Então Deus está dizendo: olha, a sua atitude hoje pode refletir diretamente na vida dos seus filhos. E às vezes até as perdas que os pais sofrem em relação à vida, né? Agora não falando mais de doenças, de questão espiritual, quantas famílias arruinadas financeiramente por erros cometidos pelos pais, e que isso vai durante algum tempo trazer um efeito sobre a vida desse filho, uma educação que ele vai deixar de ter, uma base que ele não vai ter por causa da atitude desse pai. O que essa ouvinte acaba de dizer sobre mentira, não há peso espiritual nisso, pelo que eu estou percebendo aqui. O que há é um pai mente, e porque ele mente, ele cria problemas para a vida desse filho. Foi Deus quem fez isso? Não. Isso é uma consequência direta das atitudes dele. Tem uma questão que muitos, às vezes, os evangélicos, os crentes, as pessoas na igreja, que eu vivo muito isso e ando por estados diferentes, cidades, pessoas diferentes. Uma igreja no Acre é completamente diferente de uma igreja aqui. A maneira com que as pessoas se relacionam com Deus e dependente da cultura de cada um. Nós temos pessoas dentro da igreja, e eu já acompanhei isso, e inclusive já fiz essas quebras de maldição junto com algumas pessoas, orando, que a pessoa parece que tem prazer de carregar consigo a mochila cheia de pedra de maldição. Então ele vai fazer um negócio, aí ele fala: poxa, meu pai quebrou, e aí eu tô fazendo um negócio, e já é a terceira firma que eu abro, e aí a minha firma quebra, e aí eu não consigo. O cara tá na igreja, já tem 10 anos, ele já abriu 3 negócios, a empresa dele quebrou, e a palavra de Deus é clara a respeito da prosperidade, o que você tem que fazer para repreender o devorador da sua vida, que você tem que ser fiel, que você tem que dar o seu dízimo, que você tem que ofertar, e não é você que repreende o devorador, é Deus que repreende o devorador. Por essa causa, eu repreenderei o devorador. Então, quer dizer, tem alguma coisa errada, as pessoas não entendem a palavra, não aceitam o que Jesus, porque toda maldição Jesus já pagou, já levou, foi descarregado nele, ele se fez maldito por nós. Nós, filhos de Deus, nós que, né, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Quem tem o poder de ser feito filho de Deus através de Jesus Cristo, não pode carregar maldição. Minha família, meu avô católico, minha avó católica, o outro não sei o quê, aí na minha família tem gente que faz macumba, minha família tem de tudo. Então, eu vivi minha vida louco, com droga, com prostituição, com bagunça e tudo. Um dia, meu pai pastor, meu pai pastor, e eu vivendo essa vida toda errada. Um dia, eu resolvi assumir a minha postura em Cristo. Então, quando o apóstolo Paulo fala: já não sou mais eu quem vivo, mas é Cristo que vive em mim, a partir de agora, as condenações que haviam sobre mim, já não estão mais sobre mim, porque já não sou mais eu, é Jesus. Então, não existe maldição sobre Cristo,
depois de Cristo ressuscitou, é vitória. É uma questão de apropriação. É tomar posse, eu seguro aqui, agora eu sou filho de Deus através de Cristo, e mal nenhum te sucederá, praga nenhuma chegará à sua tenda, né? É a vitória, é tomar posse. Minha tia me entregou, não sei o quê, e agora, sua tia te entregou? Entregou. Agora você vai se entregar a Jesus Cristo, que é muito maior que a sua tia, e muito maior do que o demônio que a sua tia te entregou. Exatamente. Eu acho que a maldição, o cara fica levando, e tem gente que gosta de falar. Porque eu sou assim, minha mãe era assim, eu sou ciumenta. Minha esposa, a última coisa que eu vou falar, eu falo isso sempre, ela fica às vezes, moça, você não pode falar, mas eu falo, sou assim mesmo. Eu tenho ciúme. Eu comprei esse perfume aqui. Eu não quero que você passe esse perfume pra você viajar, porque esse perfume é muito cheiroso e você vai viajar. Eu falei, mas por que eu não posso? Esses dias eu dei um perfume pro meu sogro, lá na minha casa. Aí a minha sogra falou assim, você não vai usar esse perfume não, só quando estiver comigo pra ir na igreja. Aí eu olhei, olha aí, e falei assim, olha aí, ó, eu já vi esse filme. Aí minha esposa, aí ela falou assim, minha mãe é assim e eu sou assim. Falei, se você quer carregar essa mochila aí, você leva. Agora, você acha que a minha fidelidade está vinculada a um perfume cheiroso ou não está cheiroso? Você tem filhas, não? Eu tenho o Miguel, que é filho do meu casamento, tem o Romeu, que está no ventre e está com 5 meses já. E eu tenho o Gabriel, que mora Menina não. Não, só pra gente antecipar. Você não entendeu, né? Mas eu falei o entendeu? seguinte, pra você ir conversando logo com ela, fala, minha filha, você dá perfume sem falar nada. Não, mas eu falei o seguinte, a minha fidelidade, a minha vida com Deus e o que eu carrego em Deus não depende do perfume que eu passo, depende do que eu me apropriei de Jesus. Eu sou a vida de Jesus Cristo em mim. Não tem maldição, não tem olha pro lado, não tem tem dia que eu tô mais ou menos, tem dia que eu tô angustiado, mas eu tô quero saber assim, você passa o perfume assim mesmo, sua esposa dizendo não passa, não. Eu não passo porque eu tenho medo dela. Obediência. Mas eu falo. Porque nós homens, nós temos que tem que falar, né? Nós temos que entender, que a gente paga de machão, mas quem manda na casa é a mulher mesmo. Olha a gente só paga a conta. Mas eu queria passar. Eu vou angustiado, ela me dá o perfume assim, o testemunho você vai usar esse aqui. Aí eu cheiro aquele, não é o que eu quero. Te dá uma alfazema brava. Eu passo aquele em obediência para não entrar em contradição. Depois disso aí, meu amigo, eu só tenho uma frase. Vai, João! Vai, João! Vai pegar aí. O nosso ouvinte do Estácio aqui dizendo o seguinte: a maldição de pai para filho não existe. O sangue de Jesus já foi derramado, ele o levou sobre si, ele levou sobre si as maldições, e a partir daí, é isso? Daí cada um dá conta de si, conta aqui o nosso ouvinte. Outro ouvinte dizendo, acho que os filhos podem sim pagar pelos erros dos pais. Estamos entendendo aqui, estudando juntos aqui, para o nosso ouvinte entender a diferença da questão espiritual. Fez uma dívida, seu pai fez uma dívida e a dívida, você herdou a dívida, vai ter que ser paga a dívida. Agora não estamos falando de coisas materiais, você está falando de vício, igual aquela frase, o cara, eu já ouvi essa música, não sei se vocês conhecem essa música, o meu coração é de Jesus, mas meu pulmão da Souza Cruz, entendeu? O camarada que vai à igreja, fala, entendeu? Mas fuma igual a tranqueira, não, sabe? Então, quer dizer, então aí o camarada fuma, você tem um fumante passivo, tá ali, o cara tá sendo contagiado de alguma forma. Isso tudo aí vai ser uma herança, mas é cultural, material, financeira, não é questão espiritual, que eu tenho a impressão que já tá claro. Tem algum acréscimo ainda nesse ponto? Vai lá, pastora. Sim, JR, esse exemplo que ainda há pouco o Thales deu, desse empresário que quebra 3 vezes e o pai já havia quebrado, eu creio que a questão emocional também ela é bem complicada nessa questão. Porque você já entra num negócio acreditando que aquela situação do seu pai tem uma influência sobre você. Abrir um negócio no Brasil não é uma coisa tão fácil, não é? E quando vem as dificuldades, você precisa ter um espírito forte. A Bíblia diz que um espírito forte levanta o doente, mas que o abatido, quem o levantará? Então, às vezes, a pessoa está muito mais cercada pelo peso emocional do que espiritual. Eu reconheço que existe a questão espiritual. Mas, às vezes, a pessoa dentro de um casamento, por exemplo, minhas tias não permaneceram casadas, minha mãe também não, minha avó foi infeliz. Na primeira situação complicada, a pessoa volta àquele filme, aquelas imagens, e acredita que o que aconteceu na vida de sua família vai tornar a acontecer. Eu quero dizer para o ouvinte agora que Deus tem uma coisa boa e nova para fazer na sua vida. Nós não temos que repetir a história de ninguém.
É possível viver uma história nova, uma coisa nova, e Deus está pronto para fazer isso. Nesse ponto aí, a questão de terceirizar a responsabilidade, que é uma coisa antiga, veio lá de Adão e Eva, mas hoje em dia a pessoa pode dizer assim, olha, eu fiz isso, vamos lá, vamos colocar aqui, eu vou botar mais um exemplo, que o rádio, ele é rico em exemplo pra gente imaginar. O bisavô traiu a bisavó, o avô, tá certo? Aí o camarada fala só, eu traí, mas a culpa não é minha. A culpa é do meu bisavô, do meu tataravô, entendeu? Do meu avô, do meu pai. A culpa não é minha, ou seja, é uma coisa, é uma maldição que os maridos da minha família têm. Dá pra usar esse tipo de argumento como sustentável ou não? Não, JR. Na realidade, existe uma responsabilidade, né? Eu gosto de usar a questão de Caim. Caim havia matado seu irmão, Deus olhou para ele, né, e fez todas as questões. Olha, Caim, você está aí diante de uma escolha. Você pode escolher, você pode mudar toda a história da sua vida. Ele escolheu não mudar. Então, a gente pode escolher, né? Existem algumas tendências, existem algumas questões, e a gente precisa entender essas questões, essas tendências, esses vícios. E pressões espirituais também, né, pastor? Pressões espirituais também. O maligno tá louco para destruir as pessoas. Então você já joga isso pra... eu acho que é por causa do meu bisavô. Ele já vem a entrar. É muito mais fácil jogar a responsabilidade no outro. É muito mais fácil a gente jogar, a gente escolher, né? A gente viveu muito na década de 80 e 90 da questão de que tudo a responsabilidade era do diabo em si, né? E a gente, graças a Deus, a gente tem amadurecido como igreja e a gente tem percebido que existe uma responsabilidade humana, né? Até aí falando a respeito da questão da soberania de Deus, que a gente entende, mas existe uma responsabilidade. Nós somos responsáveis pelos nossos atos e nós não podemos de forma alguma terceirizar nossos atos. Com certeza, e a questão aí, que é muito importante também se colocar, é o seguinte, quando a gente fala de quebra de maldições, nós não estamos falando que naquela oração que alguém vai fazer, como o Thales mencionou, a maldição será quebrada ali, mas é exatamente uma apropriação da maldição que já foi quebrada na cruz. Ninguém tem autoridade para quebrar a maldição na vida de ninguém, só Jesus pagou e pagou o preço e quebrou as maldições. Agora, nós sempre indicamos o caminho. Alguém que carrega uma situação assim, que seja emocional, que seja existencial, que seja religiosa, a gente pode indicar o caminho. Olha, Jesus pagou o preço, então assuma esta nova vida em Cristo, essa nova identidade em Cristo, essa nova possibilidade em Cristo, mas a maldição efetivamente foi quebrada. Então peraí, pastor, então essa é uma boa nova, como o evangelho é uma boa nova que muita gente precisa ouvir. Né? É aquela palavra nova, é a novidade que eventualmente uma pessoa está numa linha onde tem que fazer isso, ou seja, quase que é um sacrifício pessoal, tá certo? Colocado no lugar do sacrifício de Cristo. Então, se você não fizer isso, você fizer isso, aquilo e aquilo outro, a maldição continuará sobre a sua vida. Então, quer dizer que a maldição não depende do indivíduo que quebra, mas depende do Cristo que já quebrou a maldição, e o que esse indivíduo faz é como se ele pudesse receber a carta ou ler a carta, ele atende um telefonema, ele recebe o e-mail, ou seja, é uma notícia que diz, mas peraí, é assim? Eu creio. É isso? É a boa nova, exatamente. Tem muita... O que acontece? As pessoas começam a buscar a Deus, a orar. E na oração, a gente começa a se fortalecer. Até para buscar Deus e se fortalecer espiritualmente, tem que ter sabedoria. Para saber o que você fala e não deixar a emoção da sua carga de oração. Quando o cara começa a orar 3 horas por dia, 4 horas por dia, não estou dizendo que não tem que orar e muito. Mas ele começa, de repente chega uma pessoa para ele e fala, poxa, eu estou carregando essa maldição aqui, não sei o que. Aí o cara fala assim, pô, essa semana eu já orei 30 horas, eu vou derrubar isso. É o seguinte, nós vamos num lugar, aí leva o cara no monte, hoje, tal hora, 8 horas. Aí o cara pega, bota a mão assim, eu já passei por isso, assim em cima, assim, vai, aí vai atrás, escaneando o camarada, no scanner. Eu sou limpando, né? Eu sou filho de pastor pentecostal, na minha família, o pessoal é do fogo mesmo. Minha esposa é presbiteriana, então, assim, eu vou. Minha esposa perguntou pra mim assim, amor, você quer que eu mude pra sua igreja? Eu falei, não. Mas o que o povo vai falar? Eu falei, nunca me preocupei com o que o povo vai falar. Eu vou na minha igreja, você vai comigo.
Eu digo que minha cidade é interior, pequenininha, tem 100 mil habitantes. E nós vamos lá, eu fui criado na sua, presbiteriano, eu vou na sua, vamos 2 domingos na sua, minha amiga, nossos pastores são amigos e se conhecem. Ela foi criada de um jeito, na minha igreja, ela não funciona. Na minha igreja o povo levanta a mão e grita, e ela não gosta de grito, é só dos meus, que eu grito muito. Mas assim, o que eu tô querendo dizer com isso? É que Jesus já quebrou a maldição. Já está resolvido. Então eu vou segurar na mão daquela pessoa, eu vou mostrar para ela o caminho da verdade, como o pastor disse aqui. Jesus, nenhuma maldição, nenhuma arma forjada contra ti prospera. Deus está contigo e tal. Amém? Vamos fazer uma oração selando esse momento. Deus, nós oramos e tal. Essa maldição está quebrada no sangue de Jesus. Amém. Eu não tenho que passar a mão na pessoa, passar a mão de cá. Eu não tenho que dar 3 voltas. Eu não tenho que fazer uma campanha de uma semana. Não estou falando para não fazer campanha de oração uma semana. Estou te dizendo que para quebrar a maldição sobre a sua vida, você só precisa entender que o sangue de Jesus já quebrou tudo. Levanta e anda. E ninguém se intitular um quebrador de maldições. Eu acho que é isso. Exatamente. Isso mexe com o ego do homem, né? É tão bom a gente se sentir, né, mais valorizado, né? E às vezes as pessoas querem também se apropriar disso. Senão o cara vai contar bem. Agora tem uma questão também importante, que é a questão didática desse processo. Que muitas vezes a gente faz os seminários, há um seminário para elucidar e para ensinar a pessoa a como viver debaixo dessa proteção divina, desta bênção da maldição quebrada na cruz. Porque tem gente cristã, sinceramente cristã, que crê em Deus efetivamente, só que ela não consegue viver debaixo dessa situação. Ela continua sob a pressão. Então, didaticamente, você vai revelando biblicamente todas as coisas que já foram feitas por Jesus, e essa pessoa, então, assume um novo comportamento. Exatamente. Ou seja, eu sou uma pessoa livre. Por quê? Porque Jesus pagou a minha conta. Outro problema é que às vezes a gente olha a Bíblia e a gente pensa a Bíblia como se fosse um livro da gente só adquirir conhecimento. O que a gente precisa entender na Bíblia é que a Bíblia é um livro que vai mostrar a nossa vida, ou seja, é um livro prático que vai trazer as ações da gente para a nossa vida. Então, quando a gente entende isso, a gente valoriza muito mais a Bíblia e a gente entende que a nossa vida, as questões da nossa vida, Deus colocou ali na Bíblia questões que possam nos ajudar a lidar com os problemas que são problemas comuns na nossa vida. Porque como é que o cara rapidinho, depois que a pessoa realmente vai ser abençoada, que foi uma oração e ele entende isso, aí alguém pede oração, fala assim, poxa, eu estou passando por isso, quando eu passei por isso, eu fui lá no fulano. Aí ele me levou 8 horas lá no monte e tal, que tinha reunião. Aí ele passou, aí o negócio já vira, e o povo vira regra, né? Daqui a pouco você chega num lugar, o cara... Aí eu falo, Barão, peraí, vamos entender. Eu não sou contra nada, nenhum movimento. Eu sou a favor de tudo. Em Cristo nós somos livres para rodar. Você é livre para pular. Você é livre para dançar, para movimentar, para sentir Deus do jeito que você quiser. E isso aí é liberdade do reino, para fazer tudo. Mas não é isso que quebra a maldição. A fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra. Pronto. Ou seja, se a pessoa está fundamentada na palavra, ela está estudando, é porque a pessoa às vezes é preguiçosa, é mais fácil comprar um negócio pronto, é lógico, entendeu, do que você preparar, entendeu? E a preparação, ela é exatamente essa fase do aprendizado, do crescimento espiritual. A pessoa vai desenvolvendo, vai tendo a sua mente ampliada para conhecer a palavra do Senhor. Vira e mexe, alguém fala sobre mistério, a palavra de Deus não é misteriosa, ela é revelada. Tanto que é revelada que tem um livro chamado Revelação. Então você tem, ela é revelada, ela não está escondida, né? Ela está revelada, ou seja, é pra gente acessar. Só que alguns gostam de em vez de esconder a tua palavra no meu coração, me esconder da tua palavra no meu coração. Então aí, quer dizer, e como é que fica? Entendeu? Aí começa a aparecer, como é que é negócio, entendeu? Se não fizer olha, fez não fez chá esse chá não tá com nada não, pai. Esse chá aí não vai não. O que vocês acham? Eu creio mesmo que muitas pessoas no nosso meio, nós somos uma sociedade completamente misturada. As nossas crenças, historicamente, nós somos misturados. E vamos adotando comportamentos até religiosos, chamados espirituais, que são heranças de misturas, miscigenação brasileira, do sincretismo brasileiro, e a gente vai achando que é assim mesmo. Só que a Bíblia tem palavra de liberdade para todos nós. Exatamente. E a gente precisa andar através das escrituras. A escritura é a autoridade sobre a nossa vida, e não as coisas sincréticas que vão surgindo aí. Mas o nosso povo gosta muito disso. Vamos explicar o que é negócio de sincretismo aí, pastor? O senhor está falando bonito, hoje na hora do almoço nós vamos usar essa palavra. Vamos dar um arroz
bem sincrético aí. Como é que é esse arroz? Arroz com feijão, um pouquinho de farinha. Essa junção religiosa de todas as possibilidades religiosas da sociedade brasileira que querem, então, que formam um caldo cultural em que todas as pessoas, eu sou cristão, mas eu boto um arruda atrás na minha orelha para poder dar certo. Vai que, né? O vai que. Eu sou pelo crente, sim, pelo não? Em Jesus, mas boto um copo d'água atrás da porta, a vassoura atrás da porta para o invejoso, para a inveja não ficar. Quer dizer, eu estou misturando processos de religiões antagônicas até para tentar viver a minha vida cristã e religiosa. Então quer dizer que o senhor está dizendo que tem gente que mistura uma prática de uma determinada religião, exatamente, uma prática de outra religião e ainda afirma estar vivendo o cristianismo, exatamente, só que o cristianismo não tem essa mistura. Não tem essa mistura. O cristianismo autêntico exige uma das questões mais importantes, que é a questão da pureza. Maria só gerou Jesus porque era pura. Então a revelação que o anjo traz a ela por causa também de sua pureza. Nós estamos permitindo no nosso arraial uma mistura muito sincrética. Eu não estou falando de hábitos, entendeu, Tati? Eu também sou de origem pentecostal, sou pentecostal. Eu creio que o pessoal roda, pula, isso aí não tem problema. Agora, quando a gente começa a misturar os elementos de fé e de doutrina, a gente começa a botar tudo num balaio ponto só, de contato. Aí tem que ter uma arruda, tem que ter um sal. Aquilo começa a gerar uma certa dependência e o nosso povo vira dependente dessas coisas. E quando isso é num indivíduo, é mais fácil de tratar. Difícil é quando isso é uma proposta de uma liderança, porque aí a forma com que ganha adeptos é muito maior. Esses dias eu estava fora do Rio, sem condições de estar ouvindo a rádio que normalmente eu ouço, sintonizei uma outra coisa e fiquei perturbada, né? Com esse sincretismo. A ideia era, você venha tal dia, traga flores para pôr no altar. Né? Nós vamos apresentar flores no altar. Poxa, qual é a religião, qual o segmento que convida os seus adeptos a levarem flores como oferenda? Se intitulando como uma igreja evangélica e apelando, venham os espíritas, venham os católicos, venham todos e vamos trazer flores para o altar. Então é muito complicado quando isso parte da liderança, é muito mais perigoso. Isso tem mostrado, a igreja evangélica, ela tem crescido de uma forma assustadora e crescido nessa vertente. Assustadora, sim. Assustadora que eu digo, muito grande, né? Você está assustado com o número. Assustadora porque ela cresce, mas ela não faz nenhuma diferença, porque ela cresce em função do secretismo, como bem disse o pastor. Então, essa é a questão. Pastor, se me permite, pode. O crescimento, muito do nosso crescimento é fruto de adesão e não de conversão. Exatamente. E isso é assustador. Exatamente. Por isso, não há uma manifestação que traga diferença para a sociedade. A gente continua tendo corrupto, a gente continua tendo várias coisas, porque a igreja não se interessa por isso, porque ela só aderiu a algumas coisas. Então, isso é assustador. Isso é assustador. Só aproveitando que já mudou o assunto, mudando. Eu percebi isso, eu sou novo no meio de vocês. Eu vou falar vocês só pra galera entender. Não, entendi. Vai ter um susto. Agora quem ficou assustado foi eu. Eu digo assim, eu cheguei agora, né, e tudo, e o meu trabalho aconteceu nessa velocidade, nessa força incrível que Deus me levantou. E eu comecei a cantar para as pessoas. Eu faço show de segunda a segunda, só que minha mulher vem comigo e fica comigo às vezes 3 dias, volta, e às vezes eu vou, fico 2 dias. E eu comecei a perceber um povo que estava com sede de ouvir uma coisa que parecia que eles não ouviam há muito tempo. E aí eu falei, o que é isso? E assim, se cabe 10 mil, tem 10 mil, se cabe 20 mil, tem 20 mil, se cabe 30, tem 30. Né? Eu falei, por que esse povo está desesperado com o que está acontecendo? E eu comecei a perceber que é porque eu estava pregando o evangelho do reino. O meu show é paulada do começo ao final. Converte, para de transar com a sua namorada. Se você está adulterando, pare, liga para sua amante, diga, minha filha, parei, Jesus mudou. Eu falo do reino, que Jesus mandava falar, você que está defraudando, não defrauda mais, você que rouba, não rouba mais. E se você continuar aí, você vai para o inferno. Eu prego isso, eu não falo nada de bênção. Bênção você vai ser fiel, que Deus vai te dar. E eles começaram a querer ouvir. E aí isso me freou um pouco a questão do meu evangelismo, do meu projeto. Eu falei, primeiro eu preciso curar o povo que está aqui, achando que Deus está com ele só se ele abrir a 4ª pizzaria dele. E
Depois, eu vou falar de Jesus pro cara que tá, porque o que tá aqui tá doente. O que Jesus fez na sua vida? Não, quando eu comecei, né, irmão, eu tava simplesinho e tal, aí eu e meu esposo fomos na pizzaria, compramos 2 massas de pizza, colocamos presunto, queijo, nós oramos, aí vendemos 5 pizzas. Aí Deus foi abençoando, nós abrimos a primeira portinha, hoje já estamos com a quarta porta, com um carro zero, um apartamento na Barra de Tijuca. Isso não é Jesus pra mim. Exatamente. Esse é exatamente o testemunho contrário do irmão Zaqueu, né? Ei, Zaqueu, como é que foi, rapaz? Depois que eu encontrei com Jesus, doei metade dos meus bens, rapaz. Olha, eu tinha quentão, tô com 250 só, ainda tem que pagar uma galera que tá na fila aí. Eu cantei nas 2 bandas que fazem mais show no Brasil, que é o Jota Quest e o Jamei Uma Noite. E fazendo show, gravando, no momento que eu pedi demissão pra sair, pra vir pro Evangelho, eu tava com uma música na voz do Seu Jorge, o Jota Quest tinha gravado uma música minha, aí tinha cantado com o Roberto Carlos, e tinha feito um monte de coisa legal, um monte de coisa bacana, e top, fazendo um monte de coisa legal, e Deus falou assim, sai. Eu falei, eu vou viver do quê? Sai. E foi nesse contexto que eu saí e comecei a cantar música cristã. Eu não saí porque eu fiquei doente, eu não saí porque eu fiquei pobre, eu saí porque Deus me chamou. E aí Deus está fazendo isso hoje. O Evangelho de Cristo, então, escutem bem, companheiros aqui, a gente tem dito isso há alguns anos, e aqui mais uma vez nós ouvimos uma palavra sobre esse assunto, que o povo precisa, e mais do que isso, o que muita gente quer e não sabe o que quer é o Evangelho. Exatamente. É a simplicidade do Evangelho na sua pureza, na sua clareza, na sua objetividade. Lamentavelmente, algumas pessoas se julgam muito criativas e querem criar em cima do Evangelho. Do Evangelho não precisamos mudar absolutamente nada. Nada mais precisa ser criado. A gente precisa apenas viver. Este é o Debate 93, com J.R. Vargas, na 93 FM. Vai, João, vem aí, hein? Vai, João, vem. É agora, hein? É agora, hein? É agora. Prepara aí. Pesquisa 93. E aí, Marcela Bastos, resultado final da nossa pesquisa 93 de hoje e os prêmios do programa. Você acredita sim que os filhos pagam pelos erros dos pais e ficou, sabe como, já tá? Você sabe, né? Toda vez que eu te pergunto, fica meio, 50%. Obrigado, gente, pelo carinho, pela participação, todos ouvindo o programa, aprendendo e desenvolvendo cada vez mais seu conhecimento. Vamos aí aos prêmios do programa. Prêmios Marina Souza, de Marapicu, de telefone 8549 final 55. Participou da pesquisa, tá levando pra casa o CD Nada é Impossível, do 4x1. Já Maria de Lourdes da Penha, telefone 9903 final 17. Também aí participou da pesquisa, leva o DVD Recordações da Leinha Mendonça. E o Michael Paulo, lá de Belfor Roxo, onde nós estivemos ontem lá com a Rádio 93 e o Culto, faturou aí pelo Facebook o CD O Sonho Não Acabou, da Gisele Nascimento. JR. Abraço pro pastor Messias Salvo, que figura maravilhosa, carinhosa, né? Que figura maravilhosa. Um grande abraço a ele. Um pastor que chama Messias Salvo, meu Jesus. Hein? Aí já era. Messias Salvo do Santo. Oh, meu Deus do céu. Não, isso aí não, vai lá. Vamos lá, o JR. O Leandro Silva pediu assim, JR, olha só, eu tô mandando um abraço pra todo mundo da rádio, porque a rádio é uma bênção na minha vida. Bem, mas eu queria que você mandasse um abraço pra minha amada esposa, porque ela tá aqui do meu lado dando, sabe o quê? Uma faxina na casa. Qual o nome da Leandro autoridade? A autoridade ele não mandou. Não mandou o nome da mulher? Tá faxinando na casa. A vassourada na cabeça dele, de leve, hein? Leandro, um grande abraço a você, a sua esposa, muito obrigado pela sua audiência, meu irmãozão, Deus abençoe muito. O Jonathan Santos pede pra você mandar um beijo aí pra todo mundo da PIB em Piabetá. Fala, Jonatas, e a galera da PIB de Piabetá. Já o Leonardo diz assim, manda um abraço JR pro Ministério de Louvor Eterna Aliança. Eterna Aliança. Que é sempre abençoado, porque todo mundo ouve o debate da melhor. Cantam muito bem, que bênção, Deus abençoe vocês, meus irmãos. Tem gente que canta, o Marcos Vinícius pedindo pra você mandar um abraço. Todo mundo tá cantando hoje, né? É interessante, é inspiração. É inspirado, procurar o Vozes em Louvores. Vozes em Louvores. Cuja maestrina é a irmã Graça. Ô Graça, Deus te abençoe, Graça. A Patrícia diz assim, a paz pra todo mundo do debate, agradeço a Deus porque eu me alimento muito com os debates. Ô Patrícia, graças a Deus, minha irmãzinha. Leonardo Silva de Marcos manda um abraço aqui. Fala, Leonardo Silva, aí. Você, pedindo pra mandar um abraço. E o Brainer Guimarães escreveu pra gente lá de Portugal, dizendo que tá acompanhando a gente, mandando um beijo pra todos os debatedores. E fala assim pro Thales, olha Thales, nós estamos ansiosos por você vir aqui em Lisboa. Vou fazer uma turnê na Europa, 10
São 9 eventos, 10 dias. Olha aí, que benção. Você, Marcela, disse que todo mundo está cantando hoje. Todo mundo significa. Vocês entenderam, companheiros aqui? O pessoal que tá à mesa aqui com a gente há mais tempo. Não. Eu senti um desejo, não foi não? Sentiu também, pastor? Eu senti a vontade, a pessoa tá querendo cantar. Mas manifestou a intenção do coração. Se manifestou, tem que expulsar, hein, gente? Se manifestou, tem que expulsar. Nesse caso, tem que expulsar, porque se vocês acham realmente que eu seria louca. Marcela, você tá cantando botar bem. minha voz pra fora do lado do Thales, vocês estão loucos. Não, mas você tá indo bem. Depois nós vamos ver. Você tá indo muito bem, tá de parabéns. Muito bem, aqui outro ouvinte dizendo o seguinte: JR, por que hoje, assim, na opinião do nosso ouvinte, né? Por que nós não vemos mais pregações sobre a salvação? Será por medo de perderem membros? Há de fato alguns temas menos presentes nos púlpitos, como o pecado, a cruz e a autonegação? Se o diálogo de Jesus com o jovem rico fosse hoje, é possível que algumas igrejas amenizassem um pouco e insistissem para que ele fosse membro? Há uma crise na pregação, cada vez mais imediatista e menos bíblica. Sem querer ser saudosista, há diferença entre o alimento oferecido aos crentes antigos e aos crentes de hoje? Esses e outros assuntos estarão amanhã, se Deus quiser, a partir das 11 horas da manhã, em mais uma super edição do nosso Debate 93. Muito obrigado aqui ao pastor César, um abraço, querido. Eu que agradeço, eu só queria a permissão para mandar um abraço pro meu filho Lucas, que amanhã vai fazer 15 anos de idade. Meu Luquinhas, que é uma preciosidade para mim, vai fazer 15 anos, e ele sabe quanto eu amo e quanto ele é importante para minha vida. Muito bom. Pastor Helena, obrigado. Um beijo, muito bom estar com vocês. Eu quero deixar aqui meu abraço pra galera do Twitter, Facebook. O pessoal tá ligadinho, são todos muito queridos. É bom tê-los sempre por perto, abençoando a gente. Quero mandar também um beijinho especial pro Vitinho, meu sobrinho que tá fazendo aniversário hoje. Vitinho, um beijo, amo você. Maravilha, querido Thales, Deus abençoe. Obrigado, meu irmãozão. Obrigado, JR, obrigado, pastor Helena, os pastores daí, muito obrigado pelo carinho. Mandar um abraço pra Ellen, né, seu filho. Eu queria mandar um abraço também pra Lomara, minha amiga, que deve estar aí me ouvindo. Também pra Lili, dos Arrebatados, a galera dos Arrebatados aí que eu curto demais. Pra você, galera do Rio de Janeiro, eu amo vocês. E fiquem ligados que daqui uns dias eu vou anunciar a data da gravação do DVD Sejam Cheios do Espírito Santo na praia de Copacabana, é nóis. Maravilha. Reverendo Edson, obrigado, querido, um grande abraço. Eu que agradeço, JR Vargas. Eu gostaria de convidar todo o povo para estar conosco na Igreja Presbiteriana do Meia, no dia 12 de agosto. Nós teremos um pregador ilustre, né? Reverendo JR Vargas será o nosso mensageiro no dia 12 de agosto, lá na Igreja Presbiteriana do Meia. E nós também gostaríamos de convidar o povo para estar nesta campanha. O pastor César está conosco na campanha de Dando Sangue pelo Rio. Nós estamos a Igreja Presbiteriana do Brasil, a igreja mais especificamente aqui do estado do Rio de Janeiro. Estamos com uma campanha de termos 3.000 bolsas. Até hoje nós temos 1.390 bolsas doadas até hoje. Nós teremos a parte do meu sangue vai ser a parte presbiteriana do meu sangue que está sendo doada. Olha aí. A parte aliás, vai ficar. Bem referido hoje aqui. Maravilha. Já, meus irmãos, nós vamos orar agora. Vou pedir a pastora Helena para orar conosco. Na sequência, o Thales vai cantar minha música nova, Vai João. Mais uma música que vem aí, depois da Eu Achei Que Sabia, depois de Eu Vou Andar Pela Fé em Jeová, vem aí Vai João, agora na voz do Thales. Nós vamos orar antes. Nós vamos orar antes, né? Vamos orar juntos aqui. Nós temos orado todos os dias pelos temas relativos ao nosso debate, nós temos orado pela cura dos enfermos, assim como temos orado sempre, todos os dias, pelo consolo dos enlutados, em nome de Jesus. Vamos orar, pastora. Pai, em nome de Jesus, nós oramos nessa hora por todos os nossos queridos ouvintes que de alguma maneira foram atingidos pela Tua palavra, pelo que foi dito hoje. Senhor, nós queremos que eles se apropriem dessa bênção inegável que é a salvação, a redenção, a quebra de todas as maldições. Senhor, que de fato ele creia na Tua graça, creia em Ti como um Deus poderoso e creia em Teu Filho como Salvador. Que a partir desse dia ele experimente a bênção da confiança e viva em novidades de vida.
Oramos também por aqueles que enfrentam o luto, a dor, para que sejam afagados, abraçados pelo teu doce Espírito Santo. Te louvamos por essa rádio, por esse debate, e que em tudo seja glorificado o teu nome. Oramos em nome de Jesus. Amém. Amém, Jesus. Amém. Vamos então, Thales, vamos aí, vai, João, você pode acrescentar alguma coisa, se quiser, entendeu? A gente, nós assinamos juntos aí a composição. Não vai mais não, viu? Porque vai lá. O irmão fica com vergonha. Tá indo bem? Meu Jesus. Pastora, vou dar a mão pro pastor Helena aqui pra pegar o groove, dar um olha salve. aí, vai lá. Segura aí, pastor, não solta não. Jesus tem misericórdia da minha vida. Tá indo bem. 3, 2, 1. João andava sem saber pra onde qualquer caminho servia, desde que não ficasse parado. João, de tanto andar, cansou de buscar, querer achar. O que João não sabia é que Jesus já o conhecia e deu a João um novo coração. Joga a mão pro céu e canta. Vai, João, ô João, vai. Vai, João, ô vai. Vai, João, ô vai. Vai, João, vai. Vai, João, ô vai. Vai, João, ô vai. Vai, João, ô vai. Vai, João, oh, vai. Sai daqui direto pro estúdio, já abre o estúdio lá, Marcelo. Já deixa o estúdio aberto, a música na cabeça. A música na cabeça, essa parte final aí, você vê o camarada fez um acréscimo, né? Mudou a música inteira. Quem sabe, sabe. Sensacional, sensacional. Obrigado, Thales. Deus te abençoe, meu obrigado irmãozão. pelo carinho de vocês. Um beijo, gente. Tchau. Bom, um grande abraço. Vai, João, vai, João. Vai, João. Deus te abençoe. Você acabou de ouvir Debate 93.